atualmente, cozinho desde criança. Hoje eu estou tentando uma vaga com Masterchef profissionais e vou apresentar uma receita para vocês, uma receita minha, que é um lombo suíno recheado com 2 queijos, o provolone e o queijo montanhês, com uma redução de vinho tinto e especiarias também. E acompanhado vai um creme de abóbora com chips de batata barô. Vamos lá trabalhar? Primeiro a gente começa limpando a carne, né? Eu escolhi a carne mesmo, o suíno, porque é uma carne que está em alta, é uma carne magra, barata, pouco consumida ainda pelos brasileiros. Eu acho assim, que estimular o uso da carne é melhor para a gente poder dar. É uma carne. Antigamente tinha vários mitos, né, sobre a carne de porco, né, sobre ser remosa, faz mal, essas coisas. Mas antigamente o tratamento do suíno era diferente. Hoje em dia a gente tem um sistema de regulamentação, né, que regulamenta a carne. Então esses mitos que foram taxados por nossos antecedentes, avós, bisavós, eles todos podem ser esquecidos. Porque hoje a gente tem um controle de qualidade da nossa carne. Aqui a gente tira o excesso de gorduras para deixar uma carne bem limpinha. Certo, feito isso, a gente vai abrir esse lombo, vamos abrir ele e deixar ele aberto para que a gente possa rechear, ok? Tempera com sal, pimenta. Um fio de azeite, só mesmo para ajudar, porque como eu falei é uma carne muito magra. Então assim, para ajudar o tempero a pegar melhor nela, eu usaria limão, mas limão com queijo eu acho que não vai dar muito certo não, entende? Então eu prefiro usar só um fiozinho de azeite mesmo, porque vai ajudar esse tempero a penetrar na carne. Além de dar sabor. Certo, a gente deixa a carne marinando por 30 minutos aproximadamente, para pegar o tempero. E agora a gente vai fechar ela, enrolar ela. Depois disso, você selar ela e levar ela no forno para terminar de chegar, ok? Barbante, a gente conta 5 vezes o tamanho. Eu quero dar 5 voltas aqui, então eu vou contar 5 vezes o tamanho da carne. 1, 2, 3. O processo de amarração que eu estou usando aqui é o processo de amarração de embutidos, que é usado em salames. Certo, e aqui no final, o que eu vou fazer? Para ajudar nessa amarração, eu vou finalizar fazendo isso aqui. Puxo ele aqui, ele vai travar e vai fechar essa bolsinha aqui. Eu amarro aqui, vou dar uma travada.
trava ele de um lado, porque um lado não vai sair, o outro lado vai sair, esse outro lado aqui pode sair, não tem problema. Porque vai ficar líquido dentro, né, o queijo que solta líquido, e algum lado desse queijo vai ter que sair. Então, para não ficar empastado, a gente coloca para sair somente de um lado. Agora eu vou selar isso aqui na frigideira e vou levar no forno. Vamos deixar ela assar sem o papel alumínio, porque a gente não quer que libere líquido, a gente só quer que ela asse somente e conserve o líquido. O forno já está pré-aquecido a 200 graus. Certo, agora eu já coloquei as chips no forno, a abóbora, não casquei ela, porque eu gosto de conservar a casca, os efeitos da casca. Vou colocar a abóbora para cozinhar, para fazer o purê, coloquei um dentinho de alho só para dar uma aromatizada e uma pitadinha de sal para dar um sabor, pegando um sabor. Depois de bem douradinha a cebola e o alho, a gente coloca o creme batido da abóbora que foi cozida com a casca. Vocês notam que a cor dela está um verde diferente, está um musgo? Pois é, essa é a cor mesmo que a gente queria chegar. O purê, ele começou a saltar já o fundo da panela. É um ponto bom, não pode deixar muito depois que começa a saltar, muito mais no fogo, porque ele corre risco de endurecer. Eu não quero essa consistência, eu quero a consistência de um creme. Eu quero essa consistência. Okay? Aí é só tirar do fogo e esperar para montar o prato. Aqui é a redução de vinho, está quase no ponto já. Ó. Quase, na hora que ela der o fio, ela estará no ponto. Ela ainda não deu o fio, está quase. Ok, depois de 20 minutos no forno, agora a gente vai fatiar ele e vamos montar o prato, ok? O cheirinho tá bom.